Olá, tudo bom? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa é a minha primeira live em 2022 e eu não ia nem fazer, mas eu acabei de receber uma pergunta de alguém que está aí do outro lado montando uma pousada e me perguntou algo e eu achei aquilo tão incentivador que resolvi fazer uma live agora. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Pires, sou proprietária de uma pousada há 12 anos, porque em dezembro a minha pousada fez aniversário e hoje nós temos 12 anos de existência. E aqui no canal eu ajudo você a montar a tua própria empresa na tua própria casa e a faturar de 3 a 5K, começando pelo menos com um apartamento. Fazer esse faturamento em um mês, né? Mesmo que seja começando com apenas um quarto. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que realmente você precisa para começar uma hospedagem turística na sua casa. É um título que abrange muita coisa, eu poderia explanar isso por horas. Eu vou ser bem rápida, talvez muito simples, em passar alguns pontos para vocês, mas eu achei muito interessante, combinando com a pergunta que a moça me fez sobre a hospedagem que ela está fazendo. Então, o que realmente uma pessoa precisa para ter a sua própria empresa? Em primeiro lugar, para quem, né, já me conhece, sabe que eu perdi basicamente quase tudo e eu me mudei da Europa, eu voltei para o Brasil e eu vim morar numa cidade de 10 mil habitantes. E alguns anos depois que eu vim para cá, não muitos, mas mudei em 2006, 2008, 2 anos depois, eu perdi basicamente todas as minhas economias, eu e o meu ex. E aí surgiu um ponto crucial em que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ganhar dinheiro. E assim, eu poderia ir para um trabalho convencional ou poderia criar algo só meu. E por mais que eu não tivesse experiência naquela época, eu não tinha estudado turismo, por exemplo, mas mesmo assim eu arrisquei, porque eu gosto de viajar. Eu viajei muito, conheço muitos lugares, morei em muitos lugares, morei 13 anos fora. E aí eu decidi realmente fazer algo que a minha cidade, a cidade onde eu moro, ela estava começando a desenvolver um turismo. Então, basicamente, eu cresci junto, né, com ela. E não me arrependo de maneira alguma da escolha que eu fiz, pelo contrário, eu comecei com 2 suítes e depois 2 quartos, 2 escritórios que a gente acabou transformando em quartos. Hoje eu tenho 30 lindas suítes. Então, eu posso dizer que durante esses 12 anos eu trilhei um caminho que eu não conhecia, e, além disso, não existia a facilidade dos celulares que hoje tem, dos WhatsApps, das pesquisas que você faz, está na palma da tua mão. Então, assim, hoje a gente pode escolher muito mais fácil aquilo que a gente vai querer fazer, aquilo que a gente quer empreender, digamos assim. Eu não tinha muita escolha na época, porém eu fui pela paixão. Eu cheguei a dizer em alguma outra live que eu havia feito uma consultoria para fazer uma outra coisa e a pessoa que prestou o serviço, não sei se ela estava desestimulada, mas ela acabou me desmotivando
E quando, mais tarde, eu tomei a decisão de abrir a pousada, eu não pedi, não fiz nenhuma consultoria, exatamente porque eu não queria ser desmotivada, e uma das coisas que eu sabia, com certeza que eles iriam me perguntar, é quanto você tem para investir nesse empreendimento. Eu tinha negativo, né? Eu peguei emprestado de uma sobrinha para poder fazer isso. Então, sabendo mais ou menos como o mercado trabalha, eu tinha só a paixão, tinha casa, tinha os quartos de hóspedes e tinha essa vontade de fazer dar certo, porque eu precisava fazer dar certo. Então, o que eu vou te dizer é que para você que quer montar o teu próprio negócio, hoje eu estava até conversando com o gerente, né, o Ademir, eu falei realmente existem 3 coisas fundamentais que uma pessoa pode ter ou querer para poder montar uma hospedagem, uma pousada na sua casa. Primeiro é um sonho. Tem um monte de gente que, ai, Maria, tem um sonho, né? Então, às vezes só o sonho não é o suficiente, porque quando a gente tem um sonho, a gente vê tudo muito cor-de-rosa ou muito azul, é tudo muito perfeito. E a vida não é perfeita, é como se fosse um trabalho onde você tem desafios todos os dias, onde você tem alegrias todos os dias. O bom de você ser um empreendedor é que você pode colocar energia e aquela energia é no teu próprio negócio, né? Então, se você pode crescer, digamos assim. Um outro aspecto, para quem realmente quer montar uma hospedagem, além do sonho, e que é muito, muito importante, é a pessoa que fala, quando eu me aposentar. Normalmente, a pessoa que se aposenta, ela quer uma vida tranquila. Se é esse o seu caso, repense, porque ter uma pousada, você não vai só delegar para as pessoas, ou delargar. Eu uso esse termo às vezes, né? Porque tem pessoas que acham, porque são proprietários, ela só manda e a coisa acontece. Não acontece. Você tem que colocar realmente a mão na massa para que o teu empreendimento tenha a tua cara. É por isso que a pousada tem muito daquilo que eu acredito, tem muito daquilo que eu gosto, tem muito daquilo que é o meu propósito, né? Então, assim, e não é que seja só meu. Na verdade, você tem que meio que liderar isso e colocar aquilo que realmente, as regras que você quer, por exemplo, a minha pousada, ela é 100% não fumante, isso é meu. Eu já tive gerentes aqui que fumavam, e ele achava um absurdo, porém, eu falo, eu não acho, foi criada assim, eu tenho os meus motivos, e tem um monte de pessoas que gosta exatamente do meu ambiente porque ele é livre de cigarro. Não significa que a gente não atenda essas pessoas, desde que elas fumem fora do portão. Então, assim, essas regras você precisa ter. Então, essa é a segunda dica que eu quero te falar. Se você está achando, né, que você vai se aposentar e vai abrir uma pousada para ter paz, sossego, ter um dinheiro bom que entra sim, bastante dinheiro, porém você tem que dar muita dedicação, você tem que ter energia, na verdade, para que a coisa aconteça. Ela não vai acontecer sozinha. E todos os dias a gente tem desafios. Esses desafios são muito bons, alguns, outros não, outros você tem que lidar com situações às vezes até desagradáveis, mas é muito raro. É uma das coisas que eu presencio aqui. Graças a Deus, todos os dias eu conheço pessoas do Brasil e do mundo, e é muito gratificante
você poder ajudar as pessoas que chegam na tua cidade é um prazer muito grande. Mesmo eu não sendo desta cidade, eu me considero a minha cidade, porque aqui é onde eu moro, onde eu investi, invisto, e é onde eu quero ficar até o fim dos tempos, como base, né? E um terceiro ponto que realmente eu quero falar é que você precisa gostar de trabalhar com gente. É muito difícil você tentar servir as pessoas se você não gosta de trabalhar com pessoas. Então, para você ser realmente uma empresa, para você ser mesmo que não seja empresa, mesmo que você comece, porque eu mudei um pouco o meu foco no sentido, antes eu falava para as pessoas que realmente queriam só abrir uma empresa. Hoje eu já penso diferente, eu acho, se você não quer abrir a empresa, nem um MEI, mas se você quer começar a experimentar, se você tem um quarto livre na tua casa e você quer realmente monetizar, ganhar dinheiro com isso, e você pode, é por isso que eu estou aqui, porque eu ajudo pessoas a montar uma hospedagem em sua casa e faturar de 3 a 5 mil por mês com apenas um quarto, isso posso fazer com que isso aconteça em sua vida, sem você gastar muito, e isso somente com um quarto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente gostar de trabalhar com gente, porque se você não gosta de receber as pessoas, se você não gosta de dar informações, se você não gosta de servir nesse sentido, então eu te aconselho a não abrir uma pousada, porque ela te dá um retorno financeiro legal, mas essa parte de comunicação você tem que gostar do ser humano. Por mais complicado que o ser humano seja, por mais uma caixinha de surpresa que todos nós somos, mas é somente através dele que você também vai crescer, não só financeiramente, mas como ser humano também. Então, eu brinco, e eu sempre falo, alguns anos atrás, e isso é verídico, eu não queria trabalhar com pessoas, eu fui trabalhar com animais. E eu não cresci, de verdade. Eu só comecei a crescer comigo mesma e a crescer abundantemente também a partir do momento que eu aceitei que eu só aprendo com o ser humano. Então, a pousada me ajuda muito nisso. Todos os dias eu aprendo algo novo, porque todos os dias a gente convive com pessoas diferentes. Eu estou muito feliz por estar aqui, por ter a empresa que eu tenho, mas é um desafio todos os dias. É um desafio desde os colaboradores, é um desafio com os entregadores, é um desafio com os hóspedes também. Então, mas são desafios que te elevam, que você cresce, não é algo assim que você, né, quer chutar o balde. Não, não é isso. Mas o que eu digo é, essa é uma característica que você tem que saber desde já. Então, para você realmente começar a montar a tua empresa, isso é algo básico. Eu sei que muitas pessoas estavam esperando eu dizer, você vai precisar de uma cama, tal. Isso é quase que o óbvio. Eu posso, né, depois falar realmente, colocar até uma lista o que precisa. Eu quero falar numa próxima live e mostrar um quarto, inclusive, como você deve montar, porque isso é muito importante. Um apartamento, quando você monta, ela não precisa estar com muito carregado, ter muitas coisas. E a semana que vem vai ser muito legal, porque eu estou
pensando em fazer várias lives nesse sentido. Eu quero, inclusive, mostrar um dos quartos aqui. Eu quero fazer uma live dentro de um dos apartamentos, para que você tenha uma noção como arrumar a cama e, né, qual é a disposição, o ar, né? O ar-condicionado é muito importante. Hoje em dia está muito calor, então, se você não tem um ar, se você mora numa região que é muito quente, é importante tê-lo, mas se você não tem, de repente, se você providencia um bom ventilador, porque vai depender de onde você está montando e para que público você está montando, né? Então, essa questão de material, o que realmente precisamos fisicamente, se tem frigobar ou não, é a cama de casal, é cama queen, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Hoje eu quero focar especificamente nessas qualidades, nesses pontos que eu acho que é muito mais fácil para você pensar, para tomar a decisão se você vai ou não realmente fazer isso, se você vai criar ou não uma empresa para que você possa receber pessoas ou não. Então, essa questão é fundamental no sentido de você não ficar esperando, né, chegar à sua aposentadoria. Se você tem essa ideia, eu acho que tem como você conciliar. Dá para as pessoas receberem hóspedes somente final de semana, porque aí você vai tomando gosto, além de tomar o gosto realmente de experienciar, digamos assim, para saber se isso vai ser uma coisa que você vai querer fazer por um longo período de tempo ou não. Em segundo lugar, você pode ir ganhando dinheiro já, recebendo essas pessoas no período festivo, que é muito interessante. A gente teve Natal, teve o Ano Novo, vamos ter o Carnaval muito em breve. E, de novo, o ano passado eu falei várias vezes que a gente iria ter uma excelente retomada para o turismo. Muitas pessoas não acreditaram e agora estão correndo atrás do prejuízo e montando ou tentando se organizar para pelo menos pegar a leva do carnaval, que é um super feriado e é um período onde realmente as pessoas viajam, onde realmente você pode sim alugar e alugar muito bem os teus quartos e inclusive montar mesmo a tua empresa, mesmo que ela não seja grande. Lembra, uma árvore, ela não começa grande, ela é uma pequena semente e depois ela se transforma. Então, tudo na vida é assim. A gente pode começar assim, pequeno, e com o tempo a gente vai aprimorando, com o tempo a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo. E hoje eu sou exemplo disso. 12 anos depois, eu tenho 30 suítes. Não sei se eu quero ficar somente nas 30, mas todos os dias tem um ponto para a gente melhorar. É incrível porque hoje, eu não deveria nem falar a data, mas eu falo, hoje é dia 18 de janeiro e eu tenho uma ocupação de 80% na minha pousada. Então, assim, eu parei um pouco de fazer as lives porque foi uma loucura no final do ano, e além disso, ainda teve, né, para ajudar, ou ainda tem para ajudar. Nós não saímos ainda da pandemia, né? E agora começou esse período gripal, digamos assim. Graças a Deus é uma situação muito diferente do que foi em 2020 e 2021. Mas, então, assim, as pessoas não estão morrendo tanto, isso é muito importante, né? Elas estão se curando, mas mesmo assim teve uma situação e ainda tem uma situação onde a gente precisa realmente se cuidar, por mais que as pessoas viajem, por mais que elas queiram realmente sair, se divertir, isso é muito importante para o turismo, isso é muito importante para as nossas vidas, porque foi um período muito longo de clausura, né?
E agora que a gente está livre, isso é muito legal de você poder sair, visitar as pessoas, mas ao mesmo tempo é muito importante continuar se cuidando. Máscaras, álcool e todos os protocolos. A gente continua tendo um protocolo aqui na cidade, nós aqui na pousada continuamos com um protocolo também, por mais que seja muito mais flexível hoje em dia, é fundamental isso. Nós estamos vivendo numa era completamente única e eu acho que ela vai perdurar por mais algum tempo. Dito isso, é muito importante que você saiba que realmente eu estava certa no sentido de que iria ter uma avalanche de hóspedes, uma avalanche de pessoas viajando. Então, realmente está acontecendo, aconteceu e está acontecendo, e o que eu vejo é que isso vai continuar, ela vai perdurar. Muito recente, eu fiz uma live falando sobre o nascimento do turismo em um ministério, digamos assim. O primeiro ministério realmente do turismo nasceu há 19 anos atrás, em 2003. Então, o turismo como um todo é um bebê perto de alguns outros setores onde já estão há muitos anos. E eu fiz uma pesquisa, e você pode realmente fazer uma pesquisa em relação a turismo, quantos turistas vêm ao Brasil, por exemplo, comparado com turistas de uma cidade pequena, sei lá, como a Suíça, como Roma, é fora do comum, é um disparate, porque essas cidades são tão pequenas, ou a Suíça como um país é quase que uma cidade, e Roma, então, uma microcidade, é um bairro de São Paulo, digamos assim, mas eles recebem um número muito expressivo. Assim, ultrapassa, dobra o tanto de turista que essas cidades recebem em relação ao país inteiro. Então, isso significa que quem está nesse ramo tem uma certeza de que vai realmente crescer, porque é um leque fora do comum que nós temos. E você que está aí e que está realmente pensando em ter sua própria empresa, não tem muito dinheiro para investir, mas você tem coragem, você tem vontade, e você tem pelo menos um quarto livre, que seja aquele quarto da bagunça, transforma isso numa pequena empresa e você verá, porque as pessoas também ficam em dúvida, mas será? Mas na minha cidade não tem praia, mas na minha cidade não tem rio. Sempre tem alguma atividade turística, ou sempre tem alguma coisa relacionada ao turismo na sua cidade. Ou mesmo que não tenha, deve ter alguma indústria, deve ter alguma faculdade ou universidade. Então, assim, existe um leque muito amplo para você montar a empresa na tua casa. E o que eu quero ensinar, e o que eu sei ensinar, é isto. Eu posso te dar tudo aquilo que eu aprendi no sentido de que você não irá cometer os mesmos erros que eu cometi, e ao mesmo tempo você vai saltar de algo quando você realmente decidir e montar. Eu posso te ajudar a você crescer e evoluir muito rapidamente, porque não precisarão 12 anos para você chegar onde eu estou. Eu já passei por isso. Então, eu tenho sim, tenho um método, eu sei, eu vou dar muitas dicas. E, aliás, meu canal tem muitas lives, se você realmente quiser assistir, onde você pode sim, com elas você já pode montar a empresa. E então é importante essas pequenas
pontuações, digamos assim, esses pequenos toques que eu estou dando, para que você realmente tome a decisão consciente, digamos assim, porque eu não quero enganar ninguém. Não é fácil, não é um mar de rosas, mas também não é tão difícil. Em primeiro lugar, porque eu conheço, né, eu estou na minha casa, então eu conheço, né, o ambiente já. Isso já é muito favorável você trabalhar no ambiente familiar, no ambiente onde você conhece. Segundo lugar, por mais que tenha, já teve a crise, a parte pior já passou, mas ao mesmo tempo, você como sendo uma empresa, eu quando precisei, eu tinha um nome, então eu peguei, né, quando eu realmente tinha necessidade, eu pude pegar o dinheiro emprestado. Eu, como empresa, você tem muitas vantagens e mesmo sendo uma pousada, existe um, existem vários benefícios para você realmente crescer. Então, não significa que, Maria, então você está completamente bem, suas 30 pousadas, 30 suítes estão pagas? Não, não estão todas. Mas eu sei que eu conseguirei pagá-las todas. Eu tenho 12 funcionários registrados. Eu sei que chega no final do mês, eu honro com todos os meus compromissos. Também, além deles, tem outros. E se eu não tivesse essa empresa, essas 12 famílias estariam talvez sem um emprego, você entende? Então, por mais que não seja um mar de rosas, é muito gratificante eu crescer e ao mesmo tempo trazer outras pessoas junto comigo. E isso é um benefício para o meu bairro, para a minha cidade também. Então, é importante você pensar nesses pontos e principalmente nessas três coisas que eu falei, que não é só esperar realmente chegar a tua aposentadoria para você abrir, nem simplesmente achar que tudo é um sonho, né? Porque realmente não é, acorda um pouco, vem para a realidade, mas se você deseja criar algo, aí sim. Mas não pense você que é sempre tudo lindo, cor-de-rosa, porque não é. Você tem que construir isso. Isso não se faz assim como um conto de fadas, né? E outra coisa que é fundamental é você gostar de servir, você gostar de trabalhar com pessoas. Você não precisa amar as pessoas o tempo todo, não, não é isso, né? Mas é ter a consciência de que você vai lidar com o ser humano. E o ser humano não é previsível, é imprevisível. A gente sempre espera o melhor, e quanto mais você espera por hóspedes maravilhosos, você terá, sim, porque é uma questão também de energia. Mas mesmo assim, tem altas e baixas, você não consegue agradar a todos, por mais que a maior parte dos hóspedes, eles saem muito, muito gratificados pela estadia, pelo atendimento, pela limpeza, pelo café da manhã, que isso, esses pilares, né, são realmente as nossas fortalezas, digamos assim. Mas mesmo assim a gente não consegue agradar a todos. Sempre vai ter uma pessoa que ela não vai gostar do café da manhã, que ela não vai gostar do quarto. Então, antigamente essas questões me abalavam. Eu ficava, me atingia realmente, porque eu não sabia lidar com o ser humano. E como eu te disse no início da live, eu aprendi a gostar de trabalhar com o ser humano. Uma vez, bem lá no início da minha vida, no início da carreira, eu fiz magistério. Então, eu trabalhava com crianças, eu amava trabalhar com crianças. Porém,
Você lidar com crianças é uma coisa, você lidar com hóspedes é outra coisa. Mas eu aprendi e estou aprendendo todos os dias a trabalhar e lidar com o ser humano. E assim, e para mim, fazer essa live e te falar isso é como se fosse uma dica, porque a gente só cresce quando a gente convive e a gente trabalha com o ser humano. Então, fica aí uma dica, né? Pensa bem se você ainda não está decidido e você gosta de trabalhar com pessoas, talvez seja algo para você pensar e começar muito em breve abrindo tua própria empresa. Então, no início da live eu tinha falado que alguém me fez uma pergunta e por isso que ao invés de eu simplesmente colocar um pijama e ir para a cama, eu resolvi fazer esta live. Hoje eu estou muito feliz porque eu sei de 2 resultados, 2 pessoas que abriram sua própria empresa, graças ao que eu venho ensinando e venho estimulando. Então, uma delas hoje me perguntou, uma pergunta muito simples, porém, me estimulou, me incentivou a voltar a fazer as lives, porque eu sei que de alguma maneira essa minha fala vai ajudar alguém. E a pergunta que ela me fez foi uma pergunta simples, porém, com certeza, a partir do momento que você começar a montar o seu empreendimento na sua casa, muitas questões vão surgir. E eu estou aqui de verdade para ajudar, para responder. E a pergunta que essa moça fez foi: como eu faço em relação à limpeza? No caso dela, ela não abriu ainda a empresa, ela tem uma casa, é uma casa de. Ela vai alugar para férias, é um quarto, e ela queria saber, na verdade, quem paga a limpeza. Porque eles não estão na casa, é uma casa montada e ela aluga para a temporada. E aí ela queria saber se era o site que está divulgando que iria fazer a limpeza ou iria pagar para fazer a limpeza ou se era ela que iria pagar. E eu respondi da seguinte forma: existem várias maneiras de você fazer isso. E eu alugo também, além da pousada, aqui eu tenho a minha casa, que fica numa área rural, e quando eu estou principalmente trabalhando muito aqui, eu alugo a minha chácara, e eu tenho contrato com 2 empresas, só que antes da gente fechar esses contratos, é isso que eu passei para ela, e fica uma dica também para vocês precisam precificar no preço da diária de vocês esses gastos que vocês terão com lavanderia, porque eu terceirizo, eu não lavo a roupa, eu mando para uma lavanderia profissional fazer isso. E então isso tem que estar embutido ali. O quanto você vai pagar para a lavanderia, quanto você vai pagar para alguém para fazer uma limpeza. Se no meu caso é fora da cidade, eu tenho que ir e voltar para levar alguém para limpar, para buscar alguém para pagar o almoço. Então eu já incluo, na verdade, esses gastos dentro da minha diária, digamos assim. Então, eu acabei respondendo para ela mais ou menos isso. Claro, o caso dela é diferente, mas já fica aí uma dica, você que vai montar ou que já está montando. Quando você põe o preço da tua diária, né, seja para um quarto de casal, seja para um triplo, um quádruplo, é muito importante você saber realmente os custos que você tem com lavanderia, com limpeza, com produtos de limpeza, com energia, com água. Então, é importante
você embutir no preço da tua diária todas essas despesas, tá bom? Porque, claro, por mais que você ganhe, você nunca deve pensar que, eu tenho que colocar um precinho melhor porque o concorrente é mais caro e eu colocando um preço melhor eu vou alugar mais. Não faça isso. Isso é dar um tiro no seu pé. Então, é muito importante você ter a noção dos gastos que você tem para poder você precificar o teu quarto, a tua diária, tá bom? Isso a gente pode falar realmente depois, mas eu quero registrar aqui que eu fiquei muito, muito feliz com essa pergunta, porque me deu um ânimo. Então, tem pessoas realmente precisando da minha ajuda e, como eu disse desde o início, eu estou aqui para ajudá-los. Eu não sei tudo, porém eu trabalho com isso e estou disposta a ajudá-los da melhor maneira possível. Eu sei que existe, vou tomar um gole de água. Eu sei que existe alguns canais e algumas pessoas que elas não gostam do que elas fazem e são donas de pousadas. E eu fico triste porque de verdade eu trabalho bastante, mas eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu faço tudo com muito amor, com muito esmero, com muito cuidado, porque é isso que eu estou fazendo. Então, se você escolher ser realmente o dono de uma pousada, o dono da tua empresa, mesmo que ela seja pequenininha, escolhe com amor, faça realmente aquilo que você gosta, porque não adianta você simplesmente querer ter o teu empreendimento simplesmente por ter, ou simplesmente por saber que essa é uma profissão que só vai aumentar. O turismo no país, ele só vai crescer cada vez mais. As pessoas cada vez mais elas vão viajar, elas vão tentar ficar juntas com quem elas amam fora do ambiente. Então elas querem conhecer, principalmente nesse período pós-pandemia, eu acho que as pessoas acordaram para o senso de que a vida é muito curta e a gente deve conhecer, conhecer outros lugares, experimentar outras comidas e realmente assim relaxar, usar o dinheiro a nosso favor nesse sentido, para que a gente possa realmente viajar mais. Então, se você está pensando em montar algo, não pensa somente no monetário, no financeiro, o quão realmente essa fatia, digamos assim, desse empreendimento, o que ele pode te dar, mas faça como algo que, além disso, que isso seja simplesmente uma consequência, que não seja o fundamental. Pense que você irá conhecer pessoas novas todos os dias. Todos os dias você vai conhecer alguém novo, você vai poder ajudar pessoas novas, você vai poder falar sobre o teu ambiente, a tua cidade, o que tem de melhor, aonde elas podem ir, o que devem comer e por aí vai, tá bom? Então, eu espero que tenha sido útil a minha fala para vocês e eu estarei aqui sempre que eu puder ajudar, é só vocês me perguntarem, tá certo? Eu agradeço imensamente por essa live aí com vocês e desejo uma boa noite a todos, um excelente dia amanhã e me perturbem, perguntem, porque isso me faz muito feliz, isso me dá ânimo de continuar. Um grande abraço e a gente se vê em breve.